Primeiramente, gostaria de começar essa aula falando sobre as considerações gerais do tórax. Primeiro, o tórax ele é situado entre o pescoço e o abdômen. Peito não é sinônimo de tórax. O assoalho do tórax ele é formado pelo músculo diafragma. E a cavidade é dividida em 3 espaços ou cavidades. Esqueleto da parede torácica e junturas do tórax. Nessa parte, a gente vai falar um pouquinho sobre os ossos da parede torácica e suas articulações. Em primeiro plano, a gente vai falar um pouquinho sobre o externo. Ele é um osso plano, localizado na linha mediana e dividido em 3 partes: o corpo, o processo tifoide e o manúbrio. Em segundo plano, teremos as costelas. Essas são divididas de 1 a 7 como verdadeiras, de 8 a 10 falsas. Por quê? Porque as suas articulações, elas se articulam nas articulações de outras costelas. E de 11 a 12, elas são flutuantes. Por quê? Elas se prendem nas vértebras e não se articulam. Ainda possuímos as vértebras torácicas. Ao todo, nós temos 12 vértebras. E nisso, os processos vertebrais, eles se articulam com as costelas e também com as articulações do tórax, sendo elas a articulação costovertebrais, que ocorre entre costelas e as vértebras, articulações costotransversária, que ocorre entre as costelas e o processo transverso da vértebra, articulação externo-costais, que ocorre entre o externo e as cartilagens costais. Além disso, ainda podemos encontrar a articulação externo-clavicular, que ela fica na borda mais superior do osso externo, a articulação costocondrais, que ela fica entre a costela e cartilagens costais, a articulação intercondral, que ela fica entre as cartilagens das costelas falsas com as costelas verdadeiras, e por fim, as partes do externo, eles também se articulam, podendo ser a articulação manúbrio external, que é entre o manúbrio e o corpo, e a articulação xifoexternal, que fica entre o processo tifoide e o corpo. Para entendermos do que se trata a mecânica de movimentação da caixa torácica e o seu funcionamento, precisamos entender primeiro do que se trata a caixa torácica. O que realmente é a caixa torácica? Primeiramente, a caixa torácica é um componente importantíssimo da parede torácica, responsável por proteger a maioria das estruturas do sistema respiratório. Ela vai formar uma estrutura óssea da respiração. Dessa forma, sua cúpula irá fornecer rigidez necessária para a proteção dos órgãos, algo extremamente importante, suporte para o peso de membros superiores, que a gente não pode esquecer, que muitas vezes entendemos a mecânica respiratória somente como aquele algo particular, mas que envolve toda uma dinâmica, e além da ancoragem para os músculos. Apesar da sua resistência, a caixa torácica é dinâmica, ou seja, ela está suscetível à realização de diversos movimentos, como eu citei. As costelas, parte muito importante, são leves e resilientes. Podem ser de 3 tipos: verdadeiras, falsas e flutuantes. Elas vão formar a maior parte da caixa torácica, estendendo-se da parede torácica posterior em direção anterior. Elas são ligadas, através de suas extremidades anteriores, pelas cartilagens costais, estando cada uma diretamente ligada ao externo ou à margem costal. Com isso, poucas costelas, as chamadas costelas flutuantes, não têm ligações anteriores. No entanto, todas compõem o que a gente chama de caixa torácica. Disso, temos ainda a contribuição muito importante do externo e das vértebras torácicas. Com isso, podemos entender como de fato ocorrem os movimentos da parede torácica. Em primeiro plano, quando as costelas superiores são elevadas, a dimensão antero-posterior do tórax aumenta, o que a gente chama de movimento em alavanca de bomba, e há maior excursão, que também chamamos de aumento, na parte inferior, que seria a extremidade da alavanca. Com isso, as partes médias das costelas inferiores movem-se lateralmente quando são elevadas, aumentando a dimensão que chamamos transversal, que chamamos também de movimento em alça do balde. A associação dos movimentos das costelas, que se comportam como setas, ocorre durante a inspiração forçada e aumenta as dimensões antero-posterior e transversal da caixa torácica. O tórax alarga-se durante a inspiração forçada quando as costelas são elevadas. Assim,
O tórax estreita-se durante a expiração enquanto as costelas são abaixadas. Com isso, o movimento básico de inspiração e expiração, como nós conhecemos, a partir da contração ou relaxamento dos músculos e de toda a conjuntura da caixa torácica, irão ocorrer. Entre eles, podemos salientar que o movimento básico de inspiração é a contração do diafragma, que vai aumentar a dimensão vertical da cavidade torácica. Quando o diafragma relaxa, a descompressão das vísceras abdominais empurra o diafragma para cima e reduz a dimensão vertical para a expiração, funcionando assim toda a mecânica respiratória dentro do nosso parênquima pulmonar, que de forma tão elástica e dinâmica irá conduzir toda a mecânica respiratória da parede e caixa torácica. Vamos falar dos músculos do tórax. Numa dissecção superficial em vista anterior, nós vemos o músculo peitoral maior. Além disso, podemos observar a posição do músculo serrátil anterior, que fica logo abaixo do tórax. O músculo peitoral menor está logo abaixo do músculo peitoral maior. Em uma dissecção mais profunda entre o tórax e o pescoço, é possível observar o músculo escaleno anterior, o médio e o posterior. Eles vêm do pescoço e vão em direção ao tórax, se fixando na clavícula e nas duas primeiras costelas. Entre o músculo escaleno anterior e o médio, existe a origem do plexo braquial. Agora nós veremos a delaminação dos músculos que realmente participam do movimento da caixa torácica. Uma camada externa é o músculo intercostal externo, camada média, o músculo intercostal interno e camada interna, o músculo íntimo, transverso do tórax e subcostais. As suas funções. Eles elevam ou abaixam as costelas. Inervação de todos eles é a intercostal, irrigação de todos eles as intercostais anterior e posterior. Nervos da parede torácica. Temos 12 pares de nervos espinais saindo do forame intervertebral. Os nervos espinais dividem-se em ramos ventral e dorsal. Observando essa secção transversal do tórax, vemos o corpo da vértebra e acima dela a medula espinal. Na união entre a raiz dorsal e ventral, bem como forma invertebral, temos a formação do nervo espinal. Os nervos T1 e T11 são chamados de nervos intercostais. De T3 e T6, os nervos intercostais típicos, pois começam no tórax e terminam no tórax. Desse modo, o restante dos nervos serão os nervos intercostais atípicos, de T1 a T2. Temos os nervos que estão no plexo braquial. Em T12, o nervo é chamado de nervo subcostal, pois eles vão em direção à cavidade abdominal, por isso são chamados de subcostais, pois estão abaixo da costela. Trajeto dos nervos intercostais típicos. Se inicia entre a pleura e a membrana intercostal interna. Perfura a camada da membrana intercostal interna e entra para ficar entre o músculo intercostal íntimo e interno no sulco da costela. Deve-se tomar cuidado ao passar um dreno de tórax, pois não se pode passar na margem inferior da costela, pois ali estão os nervos e vasos intercostais. Por isso, o dreno sempre vai ser passado na margem superior da costela. Se divide em ramos cutâneos, laterais e anteriores, e em ramos musculares. Trajeto dos nervos intercostais atípicos. T1 e T2 vão para o plexo braquial e seguem nas fases internas das costelas. Eles participam da inervação dos membros, mas também inervam o tórax. De T7 a T11 são os nervos toraco-abdominais, ou seja, se inicia no tórax, mas vão finalizar no abdômen. T12 é um nervo subcostal. Bom, quanto ao conteúdo do tórax, a gente precisa entender que ele é dividido em cavidade torácica, a neurovascularização e os seus órgãos. Se a gente olhar a imagem, a gente vai ver várias artérias e veias principais que vão percorrer o tórax, né? Todas essas artérias torácicas, elas vão se originar da aorta, e as três maiores são a do tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Várias artérias viscerais, elas vão irrigar diversos órgãos torácicos, né? Incluindo as artérias bronquiais, esofágica, pericárdia
pericárdica e várias artérias mediastinais. A aorta torácica também vai emitir ramos parietais para os músculos torácicos e elas vão incluir as artérias intercostais posterior e frênica superior e os pares de artérias subcostais também. Em termos de drenagem venosa, né, as principais veias do tórax são veia cava superior, sistema venoso ázigo, veia hemiázigo, acessória, veias pulmonares, veias esofágicas, veias torácicas internas, as veias cardíacas e as veias intercostais superiores. Então, esses vasos eles vão coletar todo o sangue desoxigenado proveniente dos músculos e órgãos do tórax e vão trazer, em última instância, para a veia cava superior. Bom, mas o tórax, ele contém mais do que artérias, nervos e vasos linfáticos torácicos, né? Ele também tem órgãos e estruturas vitais como o coração, os pulmões, o timo, a traqueia e o esôfago. E um dos órgãos mais importantes do tórax é o coração, né? Ele possui o tamanho de um punho fechado e está localizado no mediastino médio dentro do saco pericárdico. Essa bomba muscular recebe sangue diretamente através da circulação coronariana e possui 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. O lado direito do coração lida com sangue desoxigenado, enquanto o lado esquerdo trabalha com sangue oxigenado. Diversos importantes vasos sanguíneos, né, fazem parte do sistema cardiovascular. Entram e saem do coração, levando e coletando sangue para as circulações sistêmicas e pulmonares. São elas, né, as veias cava superior e inferior, artéria pulmonar, aorta e veia pulmonar. Esse fluxo sanguíneo entre os átrios e os ventrículos, ele é regulado pelas válvulas cardíacas, né, átrio ventricular esquerda, mitral e átrio ventricular direita, tricúspide, aórtica e pulmonar. Então, para que o coração bata e cumpra as suas funções, ele possui um controle nervoso autônomo fornecido pelo nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His e fibra de Purkinje. Os pulmões, eles fazem parte do sistema respiratório e são o local de troca gasosa e respiração. Essas estruturas bilaterais, elas ocupam as cavidades pulmonares e consistem em lobos e segmentos broncopulmonares separados por fissuras. O ar entra e sai dos pulmões através de uma rede de estruturas interligadas que consistem em traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, né? Várias estruturas entram em cada pulmão através de um hilo, sendo elas o brônquio principal, artéria pulmonar, 2 veias pulmonares, vasos brônquicos, plexo autonômico pulmonar, linfonodos e vasos e tecidos conjuntivos. Cada pulmão é revestido por 2 camadas de pleura, parietal e visceral, e o parênquima pulmonar é vascularizado pelas artérias e veias brônquicas e inervado pelo plexo nervoso pulmonar. Intimamente ligado aos pulmões, a gente tem a traqueia, que é um órgão tubular, né? Está localizado anteriormente ao esôfago e se estende pelo mediastino superior. A traqueia, ela faz parte do sistema respiratório e fornece uma passagem para que o ar consiga entrar e sair dos pulmões, né? É circundada por anéis de cartilagem e ela se divide nos brônquios esquerdo e direito no ângulo do externo. Esses brônquios, eles continuam em direção aos pulmões, dividindo-se cada vez mais até alcançar os alvéolos. A traqueia recebe o suprimento arterial das artérias tireoide inferior e brônquicas. O sangue desoxigenado é drenado da traqueia através das veias braquiocefálica, ázigos e hemiázigos acessória. E a inervação provém do nervo laríngeo recorrente do tronco simpático. Além da traqueia, a gente também tem outro órgão tubular, que faz parte do conteúdo do tórax, que é o esôfago, que é um tubo fibromuscular que se estende da faringe até o estômago. Ele vai ser dividido em 3 partes, cervical, torácico e abdominal. Então, o esôfago ele vai fazer parte do sistema digestivo, né, e tem um papel de transportar saliva, líquidos e sólidos até o estômago, através de contrações peristálticas. 2 esfíncteres, superior e inferior, vão prevenir o refluxo de partículas de alimentos ou ácido gástrico.
Então, o suprimento arterial do esôfago, ele provém da artéria tireoide inferior, da aorta torácica e da artéria gástrica esquerda. O sangue desoxigenado é drenado por vários vasos, né? Tem aí as veias tireoides inferiores, os sistemas venosos ázigos e hemiázigos, veias intercostais, veias brônquicas e veias gástricas curtas, né? A inervação é fornecida pelo nervo laríngeo recorrente, pelo tronco simpático e pelo nervo esofágico. Bem, cabe a gente entender também, falar sobre um pouco sobre o mediastino, né? A gente pode entender ele de várias maneiras, mas para simplificar, a gente vai dividir ele primeiramente em duas porções, que é a porção superior e a porção inferior. Essa porção inferior ela é subdividida em porção anterior, a porção média e a porção posterior. Cabe entender também que o mediastino, entre aspas, ele é rico em conteúdo, né? Ele tem o músculo do diafragma, por exemplo, né? O coração com seu revestimento ali, o pericárdio, os pericárdios, melhor dizendo, né? Tem vasos sanguíneos, né? A veia cava superior, a veia braquiocefálica, né? Formada ali das junções das veias jugulares internas com as veias subclávias, só relembrando. A gente também tem nervos, né? Nervo frênico, por exemplo. A gente também tem o timo, só lembrando que o timo é um órgão que é uma glândula, né, que a partir do crescimento do indivíduo ela vai acabar desaparecendo. Mas a gente também tem o timo ali, né, mais ou menos superior ao coração. Enfim, para a gente entender melhor essa divisão do mediastino, é preciso que a gente trace mais ou menos um plano, né? Vamos chamar ele aqui de plano transverso do tórax. O que é esse plano transverso do tórax? É apenas uma divisão para a gente compreender melhor para a gente dividir, né, melhor dizendo, o mediastino. E é ele que vai separar essa porção superior da porção inferior. Então a gente pode entender esse plano transverso do tórax, vamos pegar que assim, fosse uma linha tracejada entre mais ou menos ali na região do manúbrio e o corpo do externo. Então, na região dessa junção, meio que a gente vai traçar uma linha tracejada para a gente começar a dividir. Se a gente fizer isso em um plano transversal, né, a gente vai ver que ele pega mais ou menos ali na altura do corpo da T4 e da T5, né, das vértebras torácicas. Então está mais ou menos, entre aspas, nessa posição. Ok. E esse plano transverso, a gente vai dividir, ele vai ser essencial para a gente fazer a primeira divisão nossa, que é a porção superior e a porção inferior. Então, acima disso, ou seja, entre o espaço que corresponde da primeira costela, né, que vem lá de T1, né, até esse plano transverso do tórax, que está na região ali de encontro do manúbrio com o corpo do externo, a gente tem ali, e aqui já adiantando um pouco, a porção superior do nosso mediastino. E para baixo disso, ou seja, para baixo desse plano transverso do tórax, até o nosso músculo diafragma, a gente vai ter a porção inferior do nosso mediastino. Ok. A primeira divisão seria essa, né? Dentro dessa divisão inferior, cabe relatarmos que, novamente, né, como eu havia falado no começo, que nós temos outras subdivisões, que seria o mediastino anterior, o médio e o mediastino posterior, dentro da porção inferior do mediastino. Então, cabe a gente entender mais isso, né? Bem, o mediastino anterior corresponde como sendo aquela parte, entre aspas, aquele espaço que está logo atrás do externo. Então, logo atrás do externo, ali na porção inferior, nós já temos esse mediastino anterior. Nós temos também o mediastino médio. Ele é mais ou menos assim, a gente tem que entender onde tem o coração, está o mediastino médio, né, já que ele é ocupado pelo músculo cardíaco. Já o mediastino posterior, ele está logo atrás da artéria aorta, tá? Só lembrando que qual porção da aorta? Aquela porção ali descendente, tá? Da torácica, da artéria aorta, que vai até a cúpula do diafragma. Então, já aquela porção descendente, tá? A gente não está falando que nem da porção ascendente e nem do arco da aorta, mas a porção descendente. Então, logo atrás dela,
nós temos ali o mediastino posterior. Bem, as subdivisões são essas. Vamos falar agora de tórax instável. O tórax instável é um quadro com múltiplas fraturas em 3 ou mais dos arcos costais adjacentes, podendo ocorrer fratura em mais de um local de um único arco costal, o que resulta em um segmento da parede torácica que não está mecanicamente ligado ao restante da caixa torácica, o que a gente chama de segmento instável. Este segmento instável move-se paradoxalmente, ou seja, para fora durante a expiração e para dentro durante a inspiração. Pacientes com tórax instável têm alto risco de complicações respiratórias, principalmente porque a grande força necessária para provocar um tórax instável normalmente causa contusão pulmonar subjacente significativa. Além disso, o movimento paradoxal do tórax instável aumenta o trabalho da respiração e a dor torácica tende a limitar a inspiração profunda e, portanto, a ventilação ideal. O paciente também tem risco elevado de desenvolver pneumotórax ou hemotórax. O diagnóstico do tórax instável é clínico, de preferência observando o movimento paradoxal do segmento instável durante a respiração. Mas pode ser difícil ver esse movimento se a profundidade da inspiração estiver limitada pela dor ou pela alteração do nível de consciência decorrente de outras lesões. O movimento paradoxal não ocorre se o paciente estiver em ventilação mecânica, mas o segmento instável pode ser identificado pelo seu movimento para fora mais extremo durante a insuflação do pulmão. Muitas vezes, a palpação pode detectar crepitação do segmento instável e confirmar o movimento anômalo da parede torácica. A radiografia de tórax pode ajudar a confirmar as fraturas ósseas e geralmente mostra contusão pulmonar subjacente, que é o que a gente está vendo nesses raios-x de tórax, as fraturas dos arcos costais do lado direito. Mas a radiografia, ela não mostra ruptura de cartilagem. Para o tratamento do tórax instável, é necessário cuidados de suporte, às vezes ventilação mecânica e às vezes reparo da fratura do arco costal. Então, administra-se oxigênio úmido, analgésicos podem ajudar a melhorar a ventilação, diminuindo a dor durante a respiração, mas a ventilação talvez precise de suporte mecânico. Volemia deve ser cuidadosamente monitorada, porque a lesão pode resultar tanto da hipovolemia, por hipoperfusão pulmonar, como da hipervolemia, por edema pulmonar. Em alguns pacientes com tórax instável, pacientes esses que não podem ficar sem ventilação mecânica ou que precisam de toracotomia por outras indicações, a fixação cirúrgica dos arcos costais, como a gente vê nessas imagens, pode reduzir o risco de pneumonia, o tempo de internação, a duração da ventilação mecânica e a incidência de morte.